Fala galera vascaína, sejam todos bem-vindos aqui ao canal SM direto do Nordeste para a gente falar sobre o nosso Vasco da Gama. E no vídeo de hoje tem muitas novidades, tem boas notícias e más notícias. Temos aí toda a preparação do Vasco para esse duelo contra o Caracas da Venezuela. Vamos falar também de quem está lesionado, quem está recuperado e também vamos falar sobre a situação de reforços, quem realmente está chegando e quem não tem condições de chegar, tá bom? Logo depois da vinheta, não sai daí. Já abrimos o vídeo falando sobre o que mais você quer saber. Reforço. Hoje deve chegar ao Rio de Janeiro o novo lateral direito, Léo Matos, que está vindo do futebol grego. Ele foi liberado pelo clube grego para assinar com o Vasco da Gama e é aguardado no Rio de Janeiro hoje. A gente fica curioso para saber mais informações desse atleta, e quem traz detalhes sobre esse jogador é o Marcos, do Detetives Vascaínos. Ele foi buscar informações com o ex-treinador do jogador, Marcos Paquetá. O jogador costuma jogar bem com a bola, marca bem, tem realmente um apoio sensacional, é rápido e disciplinado taticamente, diz o Marcos Paquetá, ex-técnico do jogador, quando ele era ainda jogador de base do Flamengo, né? Então, a gente fica realmente na expectativa de que esse jogador tenha melhorado alguns aspectos, principalmente essa questão defensiva, né? Que é o que tem nos assombrado ali nas laterais, tanto na lateral direita quanto na lateral esquerda. São posições carentes do atual elenco vascaíno hoje, e a gente espera que esse jogador chegue realmente para ser titular absoluto da lateral direita e possa nos ajudar tanto defensivamente quanto ofensivamente. Já vimos no vídeo de ontem vários lances dele, né? É um jogador que costuma apoiar muito bem, como disse aí o ex-técnico do atleta, e costuma marcar gols, né? Um jogador que tem um apoio muito marcado ali por assistências e também por gols, principalmente de cabeça, né? Um jogador que costuma ir bem no jogo aéreo, né? Ainda sobre reforço, o canal Atenção Vascaíno trouxe alguns detalhes sobre, por exemplo, a situação do Patrick, que realmente esfriou de vez, não deve mais acontecer negociação entre Vasco e o jogador, né? Acredito até que pela mudança da comissão técnica, acho que a comissão técnica tinha aprovado a contratação do Patrick e talvez essa não, já pense em outros nomes, né? Gustavo Torres ainda está em negociação, mas a negociação realmente esfriou, aí ainda está em negociação, mas esfriou um pouco mais depois de algumas coisas extracampo terem vindo à tona aí, né? E aí o jogador realmente parece que está sendo analisado um pouco mais e não está descartado, mas pode ser que o Vasco busque outras opções no mercado, né? E aí o Vasco deve se preparar para essa Sul-Americana sem contar ainda com o Léo Matos, porque o jogador não deve participar ainda dessa lista que foi entregue. A lista foi entregue ontem, segundo o canal Atenção Vascaínos, à Conmebol, e não está o nome do Léo Matos para esse primeiro momento, né? Quem está na lista é o Léo Gil, que é um volante de muita qualidade, mostrou isso, né, nos poucos minutos que jogou contra o time do Corinthians, né, na última partida que o Vasco saiu derrotado por 2-1. Então, nossa expectativa é que realmente nessa preparação o técnico Ricardo possa fazer algumas modificações. Acho que é o momento de aproveitar o Neto Borges pela lateral esquerda, né? Já chega da gente contar com o Henrique. Acho que o Henrique foi importante no começo do ano, mas agora voltamos a ter aquele Henrique de antes, né? Um Henrique pouco eficiente, um Henrique que defensivamente compromete, que ofensivamente pouco ajuda. E aí eu estou curioso para ver o Neto Borges nessa lateral esquerda. E você, deixe sua opinião aí. Será que realmente é o momento do Neto Borges? Será que é o momento também da gente testar o Riquelme? Ou ainda a gente pode fazer ali o processo de transição e o técnico Ricardo aproveitar mais essa joia da base, hein? Deixe sua opinião aí nos comentários. O Thales Magno é talvez a grande promessa e dos brasileiros do Vasco, que são mais conhecidos aqui fora, até já interessou o Sport recentemente. Ele joga sempre pelo corredor lateral esquerdo, pela esquerda, com você na segunda parte contra o Corinthians, foi mais pelo meio e lá, no meu ponto de vista, rendeu mais. O que esse jogador pode ganhar agora sob o seu comando? Pois, e depois quem é que joga no lugar dele?
O Catatal, talvez o Vinícius. Podem jogar, mas com a mesma qualidade, com o mesmo rendimento, com a mesma capacidade, com a mesma preparação. Concordo, Bruno, contigo com o que tu disseste. Aliás, já tivemos a oportunidade de falar sobre isso. Nós temos muitos jogadores interiores, muitos jogadores que gostam de jogar por dentro. O Carlinhos jogava na ala, mas gosta de jogar por dentro, gosta de jogar entre linhas, gosta de ir buscar o jogo, pode jogar como 8, como 10. Outros jovens jogadores também que temos, o Tales gosta de jogar, curiosamente, a primeira posição que ele gosta, ele é no lado esquerdo, e eu tive a preocupação, logicamente, de fazer, normalmente faço isso, procuro saber logo no início, a posição que eles gostam mais de jogar e outras possíveis que eles também, até por prioridades. E ele, curiosamente, gosta de jogar mais do lado esquerdo, mas eu também concordo que é na frente, porque ele é realmente um talento, um diamante por lapidar. Também concordo, com uma qualidade técnica excepcional, mas ainda não pensa o jogo, não percebe ainda o jogo, não interpreta o jogo como nós queremos que ele interprete. E, portanto, por isso é que ele ainda não consegue, no último terço, desequilibrar como tem que desequilibrar, na função dele e com o talento dele. E temos que ajudá-lo a crescer para realmente tornar-se num jogador desequilibrante nesta equipa. Nesta altura tem a capacidade de ter a bola, de eliminar um ou outro de vez em quando aqui. Ok, pode fazer uma assistência aqui ou lá, mas não é uma que nós pretendemos dele. Com a qualidade dele tem que fazer muitas mais e tem que fazer mais golos também. E por isso é preciso que ele perceba onde é que ele tem que fazer algumas ações e que forma é que ele tem que fazer de forma mais simplificada ali e de forma mais criativa e com maior liberdade, nomeadamente no último terço. E é isso que nós eu e a minha equipa técnica vamos tentar ajudar estes jovens. Mas o técnico que inclusive deu uma entrevista ao canal 11 falando sobre essa questão do Campeonato Brasileiro e também do elenco do Vasco. O Campeonato Brasileiro, ele enfatizou que é um campeonato competitivo, talvez um dos mais competitivos do mundo, onde as equipes se assemelham muito ali tecnicamente, né? E aí realmente é difícil jogar porque em um lance ou outro a partida pode ser decidida, como foi contra o Corinthians, né? A gente não mereceu perder o jogo, mas num lance ali em que a bola desvia, o jogo foi decidido, né? E também na situação do VAR, né? Também tem isso, a gente ainda tem que contar com o apoio ou não do VAR, porque em jogos contra o Vasco é incrível como a arbitragem ignora, às vezes também erra interpretações, né? E acaba prejudicando o Vasco, né? Falou também sobre a situação de alguns atletas como o Thales Magno. Foi perguntado sobre a situação do Thales, se seria substituído ou não, e ele enxerga muita qualidade no Thales. Ele acha um jogador realmente agudo, é um jogador que pode melhorar na questão da finalização e também das assistências. É uma leitura que a gente já faz há algum tempo, né? Quem acompanha a nossa opinião nas lives e também em alguns vídeos aqui do canal, a gente já falou sobre isso. Não só o Thales, mas grande parte da categoria de base do Vasco, quando o jogador sobe, a gente enxerga algumas deficiências, o que é normal, né? Mas o que me preocupa é o volume de jogadores que precisam trabalhar fundamentos básicos, né? A gente vê o Vinícius, por exemplo, quando chega à linha de fundo, tem dificuldade em cruzamentos. O Vinícius também tem dificuldade em finalizações. O próprio Marrone, que saiu do Vasco, também perdia muitos gols porque não tinha o cacuete ali de um finalizador. E também essa questão da assistência, né? Aquela situação do último trecho do campo onde você precisa tomar as decisões de forma mais rápida, ou dar um tapa para assistência, ou fazer um cruzamento, ou finalizar. E também finalizações aéreas, acho que o Vasco também peca muito nisso. Thales Magno, por exemplo, perdeu um gol contra o Corinthians, cabeceando a bola no meio do gol, facilitando a vida do Cássio. Então, finalizações, cruzamentos, marcação, são coisas que realmente o técnico Ricardo vai ter que trabalhar com essa juventude do Vasco, né? Por falar em Ricardo e preparações, o Vasco tem algumas péssimas notícias. O Germancano está fora, né, por 10 ou até 12 dias por conta de uma lesão que foi constatada. Essa informação também foi dada no canal Atenção Vascaínos. E o jogador deve realmente ficar de fora da Sul-Americana, né? Talvez não do segundo jogo, mas para esse primeiro jogo, dia 28 de outubro, o jogador está descartado, não deve realmente fazer parte do time principal do Vasco, né? Deve ficar de fora. E aí, outras boas notícias, né? Também tivemos a perda do Cano, mas está chegando aí de volta Benítez, Juninho e Ricardo Graça, que estão praticamente recuperados. Então, o Vasco ganha 3 opções, mas perde o seu principal
o seu principal atacante, o matador do time, o Germancano, está fora do primeiro jogo. A gente tem a expectativa de que ele possa se recuperar, talvez também não enfrente o Goiás e deve voltar só no jogo de volta lá na Venezuela contra o Caracas, né? Por falar em Caracas, a gente vai aqui falar de alguns assuntos relevantes em relação a esse adversário, né? É um adversário que foi eliminado da Copa Libertadores e caiu aí no sorteio para enfrentar o Vasco. É um time que, dos pontos fortes, tem uma boa bola parada, tem um jogo aéreo com seus zagueiros e meio-campistas muito fortes. O Roberto Hernandes é o principal jogador, inclusive um dos batedores de falta desse time, né, de bola parada, e costuma realmente ser perigoso nessa situação de bolas paradas. Então, é um time que também tem aí como virtude a juventude, porque faz a transição muito rápida do campo defensivo para o campo de ataque. É um time que também é treinado por um profissional que tem destaque no futebol venezuelano, é um dos principais vencedores do futebol da Venezuela em relação a títulos e glórias, né, que é o senhor Noel San Vicente. É um técnico muito experiente e que realmente pode organizar um pouco mais esse time do Caracas. Por que organizar um pouco mais? Porque aí vem os pontos fracos. O time do Caracas é um time que começou a jogar recentemente, é um time que ainda está fora de ritmo, até porque o campeonato principal deles na Venezuela estava parado por conta da pandemia e deve começar por agora e deve confrontar com o calendário da Sul-Americana. Então, o Vasco, que já está jogando há algum tempo, pode ter vantagem sobre o time venezuelano em relação a isso, né? A preparação do time, a questão física, a questão de ritmo de jogo, pode ser um diferencial para o Vasco da Gama, né? Outros pontos que são realmente fracos desse time é a falta de experiência. O time é muito jovem, alguns jogadores oscilam bastante, o que acontece também no Vasco, né? Então, se assemelham nesse aspecto da falta de experiência. E o ataque é pouco efetivo, é um time que geralmente os gols são marcados pelos zagueiros ou pelos meio-campistas em bolas paradas. Então, é um time que pouco cria, né? Então, o time do Caracas é perigoso na questão da transição da velocidade e tem uns jogadores aí que podem decidir, mas é um time que se expõe muito e também tem a falta de ritmo e a falta de experiência, o que vai contar muito para essa Sul-Americana, né? Então a gente tem alguns atletas aí que podem ajudar nesse quesito, como o Castan, como o Benítez, como o Germancano, que podem dar um certo equilíbrio ali em relação à mescla, né, de experiência com juventude. A gente tem muitos jogadores jovens, como o Ricardo Graça, o Tenório, tem também aí o Vinícius, né? Tem o próprio Thales, que vão pegando experiências aí. Essa competição, inclusive, é uma competição que é importantíssima para o Vasco. A gente já falou em lives, já falou aqui também no canal, sobre a importância dessa competição, não só pelo aspecto de projeção internacional, mas também da remuneração, né, da receita que essa competição pode trazer para os cofres do Vasco da Gama. A gente está falando aí dessa fase, a gente colocar 2 bilhões aí do bolso, ou se a gente chegar até a final, colocar aí entre 44 a 46 bilhões em premiações, né? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero não ter esquecido nada aqui, mas foi essa a pauta do vídeo de hoje que a gente preparou para conversar com você. A gente quer saber sua opinião, então ó, corre aí, não deixa de compartilhar, não deixa de se inscrever se ainda não for inscrito, é de graça, clica aí, tá? Deixa seu like e até mais, valeu!